9h03 da manhã, vamos chamar o Fernando Schiller para a nossa conversa. O Cláudio Humberto já destacou hoje nos início aqui do Jornal Gente que nós estamos vivendo aí uma polêmica envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o todo-poderoso da rede social X, o Elon Musk. Elon Musk que fez críticas a Alexandre de Moraes. Por conta dessas críticas, o Alexandre de Moraes incluiu o Elon Musk em investigação lá no Supremo Tribunal Federal a respeito do envolvimento aí das redes sociais. Fernando Schiller está conosco para analisar esse assunto hoje no Jornal Gente. Fala, Schiller, bom dia para você. Tudo bem, Pedro, tudo bem, Thaís, Cláudio, Sônia. Olha, esse tema toca no coração digamos assim, do dilema brasileiro, de como nós queremos lidar, no fundo, com esse tema da liberdade de expressão, enfim, que é um tema, a gente vem tratando disso há alguns anos já, aqui no próprio Jornal Gente. Quantas vezes a gente tocou nesse assunto, vocês me escutaram falar, o Cláudio, enfim, todos aqui acho que colocaram, Pedro, Sônia, Thaís, esse tema, né? E é o mesmo tema de novo, né? Esse é o problema brasileiro. Olha, muito tempo eu coloquei pessoalmente aqui, quer dizer, o Brasil vem, na verdade, acumulando uma política de censura, né? As pessoas têm medo, elas tergiversam, elas giram em torno desse conceito, mas essa é a questão. A disputa que está havendo agora, esse conflito que o Pedro se referiu, acho que o Cláudio se referiu também, entre o Elon Musk e as decisões brasileiras, no caso Alexandre de Moraes, na verdade, mas a Suprema Corte brasileira que chancela essas posições, não é uma discussão sobre combate à pedofilia, ao tráfico de drogas, ao terrorismo, enfim, ao racismo, a crimes claramente tipificados na legislação brasileira, ou a deepfake, agora tem com a inteligência artificial, a deepfake, enfim. Quer dizer, o problema não é esse. Não, o problema, digamos assim, que está em jogo nesse caso, é o tema da censura política, do chamado delito de opinião. Não é? Então, lá, e aí é disso que, na verdade, se trata. Vamos lá, vamos lá, vamos dar alguns exemplos para as pessoas entenderem. Não é? São esses temas, quer dizer, você tem por que o Luciano Hang está bloqueado? Não é? Alguém já fez eu já fiz essa pergunta várias vezes. O jornalismo brasileiro, em geral, não pergunta, é um jornalismo muito estranho, né? Então, assim, tá bloqueado porque ele participou de um grupo de WhatsApp, questão 1 ano, 2 atrás, não disse nada lá, não sei se fez um joinha, uma coisa assim, e foi banido das redes sociais, né? Inclusive, nesse sábado, inclusive, eu vi uma matéria sobre isso de novo, lá as razões são essas, né? Não tem nada a ver com o problema lá da eleitoral e tal, era um problema de participar de um grupo de WhatsApp privado e foi banido, né? Vamos lá, por que o Monark, o youtuber, foi banido, né? Foi banido porque ele deu uma opinião que, na lógica da legislação americana, inclusive, todos os partidos deveriam ter ampla liberdade para expressão, suas ideias e tal, é a lógica da primeira emenda americana. Ele defendeu uma postura que é do jeito tosco, não sei, que é próprio da internet, sei lá, né? E foi banido. Então vamos lá. Quando bate isso lá no Twitter, né, especialmente na cúpula do Twitter, e talvez ele também chega até no Elon Musk, né, que ele não é o CEO do grupo, mas ele é o principal acionista, né, diz, bom, mas isso aqui não é crime, isso aqui é delito de opinião. Tá certo? Isso é delito de opinião, não é crime. Onde é que está o crime, né? Então, esse negócio vai se acumulando, até que um dia dá um problema, né? E aí cada um pode julgar. Eu sou muito cuidadoso com essas coisas, porque, no fundo, é uma decisão do país, não é uma decisão do Elon Musk, né? O Elon Musk, ele tomou a decisão dele, eu li a biografia do Elon Musk, aliás, recomendo, do Isaacson, né? E é muito interessante para conhecer, ele é muito impulsivo, né? E ele tem certas convicções, ele tem uma certa formação libertária, então ele é muito favorável a esse tema da liberdade, etc. Então, assim, eu acho que ele age muito em função disso. E é aquele cara que acorda de madrugada, às vezes tem insônia, é meio depressivo de vez em quando, etc. E ele diz, não, eu não vou aceitar mais essa censura no Brasil, não vou aceitar, não quero mais, então ele bota no Twitter lá. Para que tanta censura? E ele foi escalando ao longo do fim de semana, alguns tweets, né? Me chamou muita atenção, porque o Elon Musk, ele lidera várias empresas no mundo inteiro, né? Então ele passa o fim de semana preocupado com o Brasil, com a censura no Brasil, né? A censura ao delito de opinião. Não, vamos deixar claro, esse é o ponto. Assim, não adianta
pessoas querem driblar. Então, não acho que ele vai passar vários fins de semana preocupado com a censura no Brasil. A minha interpretação disso é o seguinte: o Elon Musk ele deu um start. Ele disse assim: vamos ver se esse país quer mesmo, quer mudar ou está gostando. Depende do país está gostando da censura. Talvez o país está gostando, tem que mesmo O censurar. que é uma tristeza, né? É complicado, Schiller. E vou te colocar colocando uma pimenta aqui na nossa discussão. Nessa questão que você falou com muita propriedade, porque é muito importante a gente exemplificar, porque é uma linha tênue, né, entre o que é censura e o que é crime cibernético. É como separar o joio do trigo. Até agora, ninguém deu essa solução. Então, o que é? Censura todo mundo? Ou então libera todo mundo? E os cybercrimes que são cometidos também, né? É uma coisa que a gente não pode ignorar. É uma matéria muito difícil essa. Mas não está em questão o cybercrime aqui. Esse é o ponto, né? Por exemplo, recentemente teve uma decisão da Justiça Americana de não liberar lá, não extraditar o Alan dos Santos, tá? Que é o tal o primeiro blogueiro que foi censurado efetivamente pelos inquéritos da fake news. E a Justiça Americana foi muito clara: é só palavras, aquilo é delito de opinião, e nós não reconhecemos nos Estados Unidos. E a primeira emenda foi feita em 1791 pelo James Madison, depois foi confirmada lá naquelas decisões clássicas do Luiz Brandeis, do Oliver Holmes, em 1919. São gerações e gerações de juízes da Suprema Corte americana sustentando, defendendo a mesma posição. Não tem crime de opinião, não tem delito de opinião, não adianta. Bate lá e voltou. Quer dizer, no fundo, essa é a questão. O Elon Musk, ele é dessa tradição. Ele diz: olha, nós não reconhecemos delito de opinião, então vocês querem o delito de opinião, nós não queremos. Então, é um conflito aqui. É um conflito. O ponto desse... E aqui é uma questão de cada um, no fundo, analisar isso. Vamos lá, o que ele colocou? Ontem ao meio-dia, me parece que ele colocou o tweet mais relevante. Ele disse que iria revelar, não revelou ainda, ele iria revelar o que exatamente a Suprema Corte brasileira está demandando e como isso viola a Constituição brasileira. Ele prometeu ao longo da semana, não sei se vai... Eu às vezes acho que ele vai esquecer o assunto, vai dizer assim: eu esqueci o assunto, o Brasil que resolve os seus problemas, né? Não é eu sou proprietário aqui de um monte de empresa, tenho mais o que fazer do que me preocupar com a censura lá no Brasil, né? Então, mas ele disse que ia fazer isso, a gente vai acompanhar se ele vai fazer isso ou não. Agora, ele não liberou, até que eu saiba, até onde eu analisei esse caso, ele não liberou os perfis, quer dizer, porque tem vários perfis censurados. Por exemplo, o Rodrigo Constantino é um comentarista crítico, ele é bastante agudo nas suas críticas, e está banido lá. Se você entra lá, está banido. O Paulo Figueiredo está banido. Está cheio de gente. O Guilherme Fiuza, jornalista conhecido, escreveu Meu Nome Não É Johnny, que todo mundo conhece, o Guilherme Fiuza está banido. Mas está lá, continua banido. Só entrar no Twitter vocês vão ver conta bloqueada. Então o Brasil... alguns deles exilados, né? Bom, exatamente. Então, muitos deles estão com conta bloqueada, conta bancária bloqueada, passaporte retido. Esse é o Brasil de hoje, né? O Brasil de hoje está cheio de gente que cometeu. É claro que sempre pode enquadrar em algum crime genérico, né? Essas pessoas ameaçam a democracia. Bom, então vai enquadrando todo mundo. Então, no fundo, é isso que nós estamos vivendo, né? Não acho que o Elon Musk o ministro abriu esse inquérito, disse que vai colocar uma multa de 100 mil reais por post por dia, são milhões de reais, imagina se fosse, né? O mais incrível, se me permitir, para esse assunto, para uma frase final, talvez aqui, é como o Brasil está perdendo tempo, energia com tudo isso, né? Quer dizer, por que cargas d'água? O que me impressiona é isso: nós temos 36 anos de Constituição, nós temos liberdade de pensamento lá com uma cláusula fundamental, o artigo 5º da Constituição brasileira. E nós estamos falando, Sônia, Cláudio, Thaís, Pedro, de quantas pessoas? 20, 30, 40, 50 pessoas, né, que são bloqueadas por delito de opinião. Então, o Brasil está virando uma espécie de vergonha internacional. O Brasil virou um assunto internacional, a repressão, a censura no Brasil, certo? E é isso, no fundo é uma... Agora, vamos lá. É uma decisão brasileira, não é uma decisão do Elon Musk, etc. A minha impressão, de novo, o Elon Musk ele meio que jogou uma nuvem, uma poeira assim no ventilador. Ele diz assim: vem cá, esse país vocês decidem o que vocês querem. Vocês têm Constituição ou não têm?
Tem lei ou não tem? Tem liberdade? Pode ter censura prévia no Brasil? Esse negócio de tirar as pessoas da rede social é censura prévia. Porque não é uma questão de você tira aquele post, vamos dizer, aquele post ali é um crime tipificado na lei tal e tal e tal. Então tira, como se, né? Não, assim, tira a pessoa da rede. Então ela não pode se manifestar mais. Isso é censura prévia, certo? Só que a censura prévia é proibida no ordenamento, é indiscutível isso. Na Constituição brasileira, no ordenamento institucional brasileiro, só que ela é praticada à luz do dia, abertamente no Brasil. E não é o Elon Musk que vai resolver isso, é o Brasil que tem que resolver isso. Só para lembrar, né, que o ministro Alexandre de Moraes abriu investigação contra Elon Musk pelos crimes de obstrução à justiça, incitação ao crime e organização criminosa, além daquela multa de R$100 mil por dia por post que venha a ser retirado do regime de censura no âmbito do Twitter, né? Eu estava dizendo mais cedo, Sheila, que uma das consequências dessa decisão é que o Alexandre de Moraes, talvez não tenha sido essa a intenção certamente não foi do Elon Musk, mas isso acabou se transformando numa armadilha na qual o ministro do Supremo caiu. Ou seja, ele acabou fazendo com o Elon Musk exatamente aquilo que faz ou a que estão sujeitos os seus críticos aqui no nosso país. Elon Musk é um cidadão que não é brasileiro, é sul-africano, mora nos Estados Unidos, a essa altura já deve ter cidadania norte-americana. O ministro mostrou que foi uma decisão feita ali, né, com o fígado, cita o Elon Musk na decisão como sendo o CEO da empresa, não é. Aliás, ele se afastou já faz um ano, pelo menos, né? Ele é o principal acionista, mas não é o CEO. Mas mostra a decisão como foi apressada, né? E acabou ele fazendo aquilo ao Elon Musk que não está ao seu alcance, né? Porque se o governo dos Estados Unidos negou a extradição de alguém que não tem grande relevância, um jornalista brasileiro exilado por razões políticas nos Estados Unidos, em razão da primeira emenda, pela mesma razão vai proteger de qualquer tipo de iniciativa de Alexandre de Moraes, o empresário Elon Musk. Olha, a pergunta final que eu faço disso, Thaís, Pedro, Sônia, Cláudio, é assim, até onde nós vamos com isso? O país vai com isso? Esses dias eu fiz numa roda, assim, identificando pessoas, a quantidade de jornalistas hoje processados no Brasil por delito de opinião, processados, acionados, ou banidos, ou não sei, porque esse processo é uma ladeira escorregadia. Nós estamos nos transformando no país da censura. A Procuradoria, a Advocacia Geral aqui, a Procuradoria não é a da Advocacia Geral da União aqui, da Advocacia Pública, do Executivo, tem processado pessoas. Então, né? Várias pessoas, né? Jornalistas, etc. e tal, né? A questão é o Brasil quer realmente se transformar num país onde a tutela do Estado, a censura de opinião, o delito de opinião, basicamente está consagrado, né, na prática. Quer dizer, então, no fundo é essa a discussão brasileira, né? O que vai acontecer no caso do Twitter, não acho que... A minha impressão assim, é que o Elon Musk, só puramente, eu não estou jogando minha bola de cristal aqui, mas a minha impressão é que o Elon Musk não vai infringir a lei no sentido, impressão, eu não tenho, quer dizer, eu acho que ele não vai liberar os perfis simplesmente, acho que não, pode ser que eu me surpreenda com isso, me surpreenderia, né, se ele fizesse isso, né? O que ele quis fazer, na minha opinião, certo ou errado, cada um pode julgar, todo mundo é adulto, eu não sou a favor da teoria da hipossuficiência, né, como é que é a desordem informacional do eleitor original, não sou a favor dessa teoria, as pessoas podem formar a sua opinião. Eu acho que o que ele quis fazer é uma espécie de choque, assim, né, uma terapia de choque, dizer assim, pessoal, eu estou recebendo aqui no Twitter determinações da Justiça Brasileira para censurar um monte de gente, né? O meu pessoal lá acha, saíram os Twitter Files, do jornalista americano Schellenberg, né? Michael Schellenberg. Ninguém deu muita bola. Ele publicou os documentos mostrando o Estado brasileiro determinando, pedindo censura a perfis, a hashtags, etc., no Twitter. Isso desde 2021 e tal, 2022, certo? Inclusive, há a opinião da área jurídica do Twitter que aquilo viola o Marco Civil da internet.
que aquilo é uma questão política, que está se fazendo censura política, né? Então, quando chega isso do Elon Musk, ele diz assim, olha, eu vou jogar isso aqui na rede, vou ver como é que o país discute isso. É isso que se quer fazer? Nós vamos... Ele, inclusive, acusam as outras plataformas de terem liberados informações privadas, perfis, dados que, inclusive, seriam vetados em termos de proteção de dados pessoais e privados por parte do Marco Civil da Internet. Né? Porque hoje parece que o Estado brasileiro pode tudo. Né? Pode criar inquérito, pode processar... Se pelo artigo lá do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que deu origem aos inquéritos, qualquer coisa no planeta Terra, talvez até em Marte, né, se o Elon Musk for para Marte mesmo, né, está na jurisdição do Supremo Tribunal Federal do Brasil. É um crime contra qualquer coisa e pode ser incluído naqueles inquéritos. Né? No fundo, a pergunta final, Pedro, que me fizeste a questão é até onde o Brasil quer ir com isso? Né? Até 6 anos atrás, praticamente não se falava em censura no Brasil. Nos últimos anos, esse se tornou um assunto onipresente. E cada vez mais isso vai escalando. Cada vez mais tem gente processada, gente banida. Nós agora viramos assunto internacional em função deste tema. Pergunta, até onde nós queremos chegar com isso? Fernando Schiller, cientista político, sempre mexendo aqui com a nossa audiência. Obrigada, viu, Schiller, por mais uma coluna aqui no Jornal Gente. Até a próxima. Boa semana, abraço. Obrigada.